Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. E é sempre tão bom estar com vocês. É tão bom a gente conversar sobre como viver bem, como viver melhor, como melhorar a nossa qualidade de vida, o que a gente pode fazer para ficar ainda melhor. E a gente já começa o programa convidando você para entrar no nosso site, né? www.programavivamais.com.br. Entre lá, interaja conosco. Você pode acessar o Assista Aqui, você pode assistir os programas que nós gravamos nos últimos 5 anos. Já fazem 5 anos que o programa está no ar, graças a você que nos assiste, né, nos dá audiência, graças a você que vive nos escrevendo e-mails e compartilhando com seus parentes do exterior, do interior, daqui do Brasil, né? Nós recebemos e-mails do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? A gente recebe da França, dos Estados Unidos, Israel, de todos os lugares do mundo nós recebemos e-mails. Eu estou aqui com o meu laptop aqui, vou ter que tirar o som aqui, eu não sei como é que eu faço para tirar o som, daqui a pouco eu tiro o som. Eu acho que é aqui. A gente recebe e-mails do mundo todo e é muito gostoso, né, a gente ter essa interação com você. Então você entra no nosso site, você pode mandar e-mails fazendo perguntas sobre os nossos programas, sobre as coisas que você assiste, você pode perguntar, pedir que a gente traga de novo e a gente vai trazer. A gente tem muitos e-mails pedindo para nós trazermos de novo o Dr. Lei Ribeiro e nós já providenciamos isso. Inclusive ele é muito amigo do Miguel e do Vitor. Ele nos convidou para gravarmos lá no estúdio dele, ele tem um estúdio particular dele. Então nós já marcamos que nós vamos gravar 10 programas no estúdio deles. Então em breve estaremos também com mais programas com o Dr. Lei Ribeiro. Então você aguarde, a gente tem recebido muitos e-mails a respeito disso. E hoje nós temos aqui conosco, é um prazer para mim quando eu posso trazer colegas também, né? Eu adoro quando eu trago colegas da minha área também, adoro quando vem os médicos, que eu aprendo muito, e adoro quando vem meus colegas também, né? E hoje eu tenho o prazer de trazer novamente a doutora Karine Betiol, que é periodontista e implantodontista, e é minha periodontista, né? Vocês vão ver ao longo do programa que ela fez a minha cirurgia plástica de gengiva. E dentista também precisa de periodontista. E a Karine é minha periodontista. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada. Muito bom te ter novamente no programa. Obrigada. E sempre que tu vem, sempre vem muitas perguntas e vai ser muito bom que tu possa respondê-las hoje no programa. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre cirurgias plásticas gengivais. Vamos começar com esse tópico, que é uma coisa que os pacientes perguntam muito, as pessoas em geral têm muita curiosidade para saber, isso dá para resolver, isso não tem como resolver. Então, é mais ou menos isso que a gente vai abordar. Por exemplo, uma coisa muito comum que a gente encontra são as retrações gengivais, as recessões, que é quando... Ana, acho que pode mostrar a primeira imagem? O que são, acho que até pode ser a segunda que fica mais pertinho. Recessões gengivais é como ali naquele caso, onde a gente tem aparecendo as raízes dos dentes. Bem nos 2 dentinhos da frente aparece até mais do que nos laterais, né? Exatamente. A gengiva, ela baixa, tem várias causas para essa recessão, que pode ser desde escovação traumática, que é força na escovação, pode ser por inflamação, ou seja, uma pessoa que não escova direito os dentes, não vai com frequência ao dentista, quando a gengiva começa a inflamar, depois que a gente trata, ela também retrai, e até por causas oclusais, que depois também a gente vai comentar um pouquinho mais. O que a gente queria mostrar é que esses casos assim, onde as pessoas olham, às vezes tem sensibilidade, por exemplo, é difícil para tomar água gelada ou para comer doces, porque a raiz está exposta, daí dá aquele famoso choquezinho que é desconfortável. Hoje a gente já tem como solucionar isso através de enxertos gengivais. Se vocês mostrarem, pode seguir. O que a gente faz? A gente faz um retalho, tira um pouquinho de tecido ali do palato, do céu da boca e usa para recobrir aquelas retrações. Então, assim foi logo depois que a paciente saiu da cirurgia e o pós-operatório, 1 mês depois, é aquele ali, onde a gente não enxerga mais as raizinhas dos dentes, nem dos centrais, nem dos laterais. Eu tenho um filmezinho mostrando essa cirurgia. Acho que é bem interessante. Enquanto a Karine explica um pouquinho mais, eu vou procurar o filmezinho. Quer dizer, o que tu faz? Tu tira um pedaço de pelezinha, né, para o pessoal entender, essa pelezinha vermelha que é a mucosa, isso, de uma região que tenha como fazer isso,
e transporta para cobrir a raiz do dente. Exatamente. Primeiro a gente descola aquela gengiva que tá ali e daí depois a gente pega um pedacinho do céu da boca. Mas assim, até as pessoas ficam pensando, fica aberto, como é que fica o céu da boca depois? Não, o palato ele fica fechadinho, porque a gente faz uma espécie de retalho que fica, a gente abre uma tampinha, faz uma tampinha, até o filme que a Ana vai colocar bem agora, ilustra bem isso. Ó, tá vendo a retraçãozinha ali, ó? Ali tem a retração e ali a gente vai lá para o palato, onde a gente abre uma tampinha, retira o tecido conjuntivo e coloca ele naquela região onde tem a recessão gengival. Posso mostrar de novo? Quer que eu mostre de novo? Porque ele é tão rapidinho, Sim, né? Porque é bem ilustrativo até para as pessoas entenderem, porque às vezes até, é uma cirurgia muito grande, como é que é o pós-operatório? Não é uma cirurgia muito grande. Eu vou ver até se eu paro nas partes mais importantes, ó. Não fica zona nenhuma aberta, né? Porque fica tudo fechadinho. Isso, não fica zona nenhuma aberta, ó. Porque a gente faz aquela tampinha ali no palato e daí retira o tecido conjuntivo ali de dentro. Fecha lá no palato. E coloca o tecido na região da retração. Fecha com o epitélio e consegue o recobrimento. É lógico que também a gente tem que pensar, não são todos os casos que a gente consegue resolver. Uma boa parte deles, sim. Mas assim, a gente tem sempre que ter em mente que a gengiva, ela fica bem aonde a gente tem estrutura óssea embaixo dela. Porque o osso, ele segura, mantém a irrigação, mantém a gengiva ali. Então, tem situações, assim, extremas onde não é tão indicado esse tipo de cirurgia. Posso aproveitar que eu tô já com o filmezinho e mostrar do bruxismo? Do bruxismo. Ó, podemos voltar aqui pro filmezinho? Ó, por que a Karine falou que muitas vezes a má oclusão, ó, fazer o bruxismo, o apertamento dos dentes, ó, também faz aquele tipo de retração, ó. Eu vou repetir porque ele deu uma trancadinha, eu vou botar ele de novo, ó. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, não sei que pena ele tá trancando. É o cara que não é muito nervoso, ó, né? O bruxismo, ó. Fica mastigando o próprio dente de noite? Que interessante que aqui ele não está trancando. Vou de novo. Ele está trancando só ali na TV. Dá pra ver direitinho, né? Ele está trancando só lá, ó. Olha lá. Tá vendo? O bruxismo à noite, ó, faz aquela... Acaba expondo a raiz ali, que né? a gente chama de abfração, ó. Que também é um caso que a gente pode fazer a cirurgiazinha. Também é indicado o recobrimento radicular. Exatamente. E a mucosa cicatriza rápido, né? A mucosa cicatriza bem rápido. Em torno de 10 dias a gente já não percebe mais aquele vermelhidão, aquele sangue que apareceu ali antes. Já tá normal, como se não tivesse feito nada. Tem mais um casinho aqui, cá, pra ti. Isso. Vamos ver. Esse é um outro caso também, que é uma retração maior, que a gente consegue observar ali em cima. Como a gente tem... O que a gente seguia muito? Aquela gengiva que fica entre os dentes, a gente chama de papila. Quando há a presença da papila, normalmente a gente tem uma boa previsibilidade de recobrimento radicular. Então, ali, mesmo sendo uma retração grande, considerável, deve ter uma média de uns 4 milímetros, 4 a 5 milímetros, a gente conseguiu um recobrimento total. Então, às vezes quando as pessoas olham, será que esse dente tem alguma coisa para fazer? Tem muitos pacientes que perguntam já, tem que extrair, doutor? Não tem que extrair, a gente consegue tratar. Melhora muito essa questão, porque, por exemplo, uma retração localizada assim, quando a pessoa toma água, o gelado, o estímulo tanto do frio quanto do quente, isso incomoda bastante, porque acaba estimulando o nervo do dente, e isso faz com que dê aqueles choquezinhos desconfortáveis. Então, a gente consegue com isso eliminar totalmente esse tipo de sintomas. Esse caso é muito parecido com o anterior. A retração era daquele tamanho, a gente fez um recobrimento. Se não recobre, qual é a tendência? Perder esse dente? O que acontece? Um dente que tem tanta raiz exposta, a gengiva que vai cada vez retraindo mais, ela fica muito fininha. É uma gengiva que não é uma gengiva queratinizada. Então, ela é uma gengiva que já fica mais sensível à escovação. Às vezes, o paciente coloca a escova ali e machuca um pouco. Como tem esse degrau muito grande, por exemplo, assim, por exemplo, nessa foto que a gente está vendo agora, se a gente olhar, segue uma linha, a gengiva, e daqui a pouco ela sobe lá em cima. Então, às vezes, não são todos os pacientes que
acabam escovando aquela parte. Então, ali é uma região onde a gente tem mais acúmulo de placa, Bem mais inflamado, tártaro, né? E normalmente fica bem E inflamado. como é sensível também, né, Karine? É bem sensível na escovação. A pessoa deixa de passar a escova ali também, né? Exatamente. Aí quando eu passo a escova ali, eu sinto. Então para de escovar. E aí cada vez aumenta mais a inflamação, né? Uma coisa que as pessoas também precisam saber que aonde, mesmo doendo a gengiva, tem que escovar mais, né? Não é que onde dói a gengiva a gente não escova, ou onde sangra a gengiva a gente não escova. Onde sangra a gengiva, aí mesmo que a gente tem que escovar. Porque se tá sangrando é um sinal que tem um processo inflamatório. E se tem processo inflamatório é sinal que tem alguma sujeirinha ali, ou que a gente chama de placa bacteriana, que é o que está causando esse sangramento. Então, por isso que a gente não deve parar de escovar, e sim escovar mais. E se a gente escovar e perceber que aquilo não está melhorando, aí é um sinal que precisamos procurar o dentista. Porque aí pode ser algum tipo de inflamação um pouco mais complexa, que não somente a escovação diária vai resolver. Tem mais um casinho aqui, vou te mostrar aqui. Esse caso é bem legal porque está bem ilustrativo, a gente consegue ver as retrações, aí fazendo o retalho, elevando a gengiva, deixando aquele sítio pronto para receber o enxerto. Ali embaixo é o enxerto, aquele pedacinho que a gente tirou lá do palato e colocou ali, e depois a gente traz novamente o tecido no lugar. E olha como fechou bem direitinho, né? Faz um recobrimento total. Aqui até a gente trouxe esse caso para mostrar um outro tipo de cirurgia gengival, de cirurgia plástica gengival, que é a gente conhece até como peeling gengival, que é para pacientes que tenha, por exemplo, os pacientes de origem negra, eles têm muita melanina e essa pigmentação pode estar na gengiva também. E às vezes as pessoas não gostam, né? Isso, e nem sempre isso agrada. Então, se isso incomoda a pessoa, a gente tem como resolver. E isso é mais simples ainda do que a cirurgia de enxerto, porque a gente só faz como se fosse uma Abrasão. Isso, uma abrasão ali na gengiva, e quando ela se reconstrói com uma coloração vermelhinha, rosada, como é as gengivas convencionais. Nesse caso também, o que a gente fez foram as lâminas. Botou lâmina. A paciente, além de fazer a cirurgia de gengiva, para aumentar um pouquinho os dentes e para remover essa coloração mais escura da gengiva, ela fez o tratamento completo, que colocou as lâminas para deixar o sorriso... É aquela antes, ó, das lâminas, Que da cirurgia diferença, hein? depois. A pessoa muda, né? Fica muito legal. Lâmina é uma coisa que muda bastante, né, Cá? A gente até pode falar um pouquinho, porque, ó... tem a cirurgia que aumenta os dentes, né? Isso foi o que a Karine fez em mim, ó. Que, na verdade, a gente podia explicar por que a gengiva muitas vezes tapa tanto os dentes, né, Cá? O que acontece? Às vezes a gente tem uma erupção não completa de todos os dentes. Porque normalmente o que acontece? Quando os dentes vão erupcionando, à medida que o dente desce, por exemplo, se forem os dentes superiores, a gengiva vai subindo para eles se alinharem e ficarem numa relação harmônica. Às vezes o dente desce e a gengiva não sobe. Então o que acontece? As pessoas ficam com aqueles dentinhos pequenininhos, que quando sorri aparece muita gengiva e pouquinho de dente. Ó, aí é surpreendente, quando a Karine faz a cirurgia, quando só recorta a gengiva, ó, essa menina tinha todos aqueles dentes ali. O dente estava todo embaixo da gengiva, era só redesenhar a gengiva. Como é que tu faz? Tira o excesso de... A gente tira só o Ela excesso. só faz uma cirurgia plástica gengiva, ela só redesenha a gengiva e os dentes aparecem. Ela fez isso em mim. Na verdade, eu me lembro quando eu comecei a ver essa cirurgia nos Estados Unidos, eu ficava enlouquecida, porque o meu caso está aqui, quer ver? Bom, aqui está a Glória Pires, que também tinha esse mesmo problema. Além de ela ter os dentes acinzentados, né? Ela tem até excesso vertical de maxila, eu acho. Mas ela tinha... Tá me fugindo o termo, daqui a pouco... Diastema. Não era só o diastema, quando o dentinho acinzentado. Daqui a pouquinho me vem o termo. Mas assim, ó... Vê, né? Olha a mudança. Hoje em dia, na verdade, só é feio quem quer, né? Sim. Ó, outra... Ou quem não tem condição, infelizmente. Tô tentando chegar no meu caso. Não, ali é a mesma pessoa, não? É a mesma pessoa. Parei. São mudanças É mesmo, muito ó. grandes. Nossa. Só que ela é de aparelho, ainda com a gengiva sem operar e sem botar lâmina, depois com a cirurgiazinha de gengiva e com lâmina, né? Diferença. Muda muito, E o né? legal é que não muda só o sorriso, muda a personalidade, muda a autoestima da pessoa. Eu quero mostrar Porque o meu antes e meu depois, ó. ali- Tu melhorou muito com o Olha envelhecimento, o né? tamanho da minha gengiva que era. Claro que o meu irmão também arrumou meu nariz, né? Eu preciso ser bem sincera que a Karine arrumou minha gengiva
E eu tinha feito uma primeira cirurgia plástica de gengiva que não tinha ficado perfeita. Aí depois a Karine arrumou a minha cirurgia de gengiva que ficou perfeita. Quem é que diz que o envelhecimento deixa a pessoa pior, né? Não, É olha, só com o irmão saber- é só cirurgião saber plástico, a suplementar, Karine de periodontista, a gente só melhora. Não é verdade? É, E as lâminas, né? É, mas é um conjunto de coisas, né? Então, hoje em dia, se A gente pode melhorar. Pode melhorar muito. Então, esse negócio de que eu tô ficando velho, tô enfeiando. Não, é justamente o contrário. Sim. Se a pessoa tiver um bom cuidado com a saúde e souber procurar de forma adequada um bom profissional e um bom tratamento, ou bons profissionais, ela pode melhorar. Né? Nós vamos ter que ir para o comercial e a gente volta falando então sobre as lâminas de porcelana. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Cátia Tapia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Ó, se você está nos acessando agora, nós estamos com a doutora Karine, que é especialista em endodontia e periodontia e cirurgia plástica gengival, né? E também implantodontista. Vocês fazem vários cursos, né? Então procure um especialista, por favor. Não, e assim, deixa eu te explicar, a gente até cita porque são 3 anos de especialização cada coisa, né? Então, assim, a gente faz questões de dizer, porque cada especialização são 3 anos de curso, né? Não tem motivo. Não é pouca coisa, né? Não tem motivo hoje em dia para a pessoa reclamar que não pegou um profissional de qualidade, né? Claro que o mesmo melhor especialista pode ter bons resultados e resultados que não são tão bons, porque depende também do paciente, depende do que a gente recebe, mas a diferença do especialista é que ele tem sempre como lhe dar o melhor resultado possível e, na vigência de alguma complicação, poder resolver, né?
Mas antes de passar para vocês de novo, tem uma coisa que me incomoda, já faz tempo que eu queria falar, é o seguinte. Vocês já notaram que hoje em dia, se tu está andando de carro, cada vez mais tem motoqueiro passando pelas linhas pontilhadas? Quer dizer, se eu tiver de carro andando pela linha pontilhada, vai vir um azulzinho e me encher o saco, né? Agora, por que motoqueiro pode andar na linha pontilhada? Não, e é perigoso, né, Miguel? Não é só isso. Perigoso. Daí eles mostram assim, acidente, o motoqueiro, tem motoqueiro batendo um no outro, porque eles ficam buzinando. Daí tu tem que ficar dirigindo, controlando, para ver se tem espaço para o motoqueiro passar aqui, espaço para o motoqueiro passar aqui, porque senão eles batem no teu espelho. Agora, independente disso, você, querido azulzinho, ou você, profissional que cuida da área do trânsito, por que você não multa esse bando de gente que está andando na linha pontilhada? Quer dizer, vocês não estão aí para educar o povo? Por que eles podem e a gente não pode? Eu não entendo isso. Não, Chega a fazer fila de motoqueiro. Pô, eu me lembro na época que eu trabalhava no pronto-socorro, às vezes tu passava assim à noite costurando e operando esse pessoal que se acidenta. Eu tenho pena dos colegas que continuam lá, porque deve ter aumentado muito, né? Porque assim, ó, o cara tá andando, como é que um motorista vai enxergar alguém que vem vindo na linha pontilhada, eventualmente tu tá querendo sair do local que tu tá, para passar alguém, tem que ficar olhando dos dois lados, que aparece sempre uma fila de motoqueiro. Eu acho que moto tem que andar na mesma linha de carro. Pois é. Acho que é pra eles se andar na linha do protegerem, carro. né? Mas por que não é multado? Se vocês adoram multar todo mundo, né? Se multa virou um comércio hoje em dia, porque assim, é multa para tudo, né? Porque daí é uma arrecadação. Pô, vamos arrecadar então com os motoqueiros, que além de ganhar mais dinheiro com a arrecadação, ainda não vamos gastar dinheiro consertando esse bando de gente que está se acidentando, né? Não, e poupando deve a gente aparecer também, gente porque para é muito vocês susto, também, né? é muito susto, né? Mas para dentista deve aparecer um monte, para bucomaxila um monte, né? Eu Porque a primeira coisa que eles batem, né? O para-choque, para-brisa é o rosto, né? Mas vamos voltar de novo. Bom, vai ficar como sugestão, tá? Comece a multar esse pessoal, tia. Porque assim, ó, vai aumentar muito a arrecadação e vocês vão estar fazendo um bem para a comunidade, porque não dá mais para dirigir Não, a e cidade. já que o nosso programa é de saúde, também eu preciso dar mais uma reclamada, então. A nossa casa a casa da clínica fica ali na Carlos Uber 590. Tem uma casa na Carlos Uber 580 que está desabitada e que tem uma piscina. E que a piscina está cheia de mosquito da dengue, está criando mosquito da dengue. Então, assim, claro que lá na clínica nós enchemos de aparelhinhos de mosquito, se passa medicação, remédio o tempo todo, tudo bem. Mas o pessoal do bairro Três Figueiras vai estar contaminado com mosquito da dengue, porque a gente está com uma construção em cima da clínica e os pedreiros estão sempre dizendo, doutora, a piscina está minada de mosquito da dengue. E nós já fizemos alerta, já avisamos a Secretaria da Saúde, já avisamos todo mundo, já fizemos denúncia, já me chegaram lá os telegramas que eles não podem fazer nada porque a casa está fechada. Dica, tá? Hoje em dia tem umas pastilhas assim de cloro. Mas o que eu faço? Os teus pedreiros conseguem enxergar a piscina? Mas eles disseram que não tem como atirar lá dentro. Tem, claro que tem. Assim, ó, tem umas pastilhas de cloro que dura quase um mês. Né? Então tu pega umas 3 ou 4 pastilhas daquelas que são baratas e manda atirar na piscina, porque assim, ó, não vai prejudicar Onde ninguém. Onde é que eu arrumo isso? Eu vou ter que fazer Pois isso. é, o cara que cuida da minha piscina faz isso, porque assim, vou de ter que vez em arrumar quando isso. chove e descompensa toda a água da piscina. Então ele larga como não é uma época que não está se usando a piscina, ele larga uma pastilha grossa desse tamanho que dura um mês. Eu vou conseguir. Boa dica, não, porque assim, senão o bairro inteiro vai ficar... Mas o que é um Mas isso é uma absurdo coisa a que a gente secretaria poder... podia fazer, porque Não, custa barato. deixa eu te dizer. Chega lá, larga uma pastilha de cloro, pronto. E deu. Não, Mia, a gente paga imposto, paga tudo e nunca tu consegue retorno de nada, né? Então fica também a reclamação, né? Porque a E gente por ligou favor, vamos várias multar vezes. essa turma de gente de moto que anda na faixa. Eu não aguento mais isso, não dá mais pra sair. Não, porque tu tem que dirigir assim, ó. Tu imagina se tu atropela alguém. Esse que é o Não, é problema. compromisso pro resto da vida, né? Bueno, Voltando para a lâmina de é porcelana. um assunto bem mais leve. Então, lâmina de porcelana, eu vou mostrar imagens, pode passar direto para as imagens, que é melhor do que ficar olhando para mim. A lâmina de porcelana é uma coisa bem fininha, ó. Tanto é que hoje em dia eles inventaram o termo de lâmina de porcelana lente de contato. Eles comparam uma lente de contato de tão fininha que ela é. Na verdade, a função da lâmina de porcelana é modificar ou acertar alguns detalhes. Então, por exemplo, a gente que está ficando mais velha, as minhas lâminas de porcelana têm 20 anos, tá? Eu depois vou mostrar os meus casos, o meu antes e depois. Eu só trouxe gente da família, tá? É minhas filhas, tá? Então, a minha filha,
Eu só trouxe para mostrar, então, no modelo ela tinha os dentes curtinhos e um pouquinho para dentro. Como a gente falou que a gente recortou a gengiva dela porque ela tinha os dentes muito pequenininhos, aí já depois da gengiva recortada, os dentes continuaram pequenininhos, ela queria os dentes mais compridos. E como a técnica da lâmina de porcelana é sem desgaste, né? Então eu vou contar para vocês como é que foi criada a lâmina de porcelana. A lâmina de porcelana ela foi criada há mais ou menos uns 35 anos atrás por um dentista de Hollywood chamado Charles Pincus. Tá? Então ele fazia os dentes do pessoal de Hollywood e como alguns artistas tinham os dentes manchados, um de cada cor, eles faziam lâminas de porcelana e eram bem fininhas, não desgastavam os dentes, porque naquela época não tinha com o que colar. Então as lâminas elas eram bem fininhas e elas eram coladas durante a filmagem, eles colavam com corega na frente dos dentes dos artistas que tinham os dentes manchados, tortinhos, né? Colavam com corega, depois tiravam, lavavam e botavam no estojinho. Imaginem que não desgastavam os dentes. Então, essa é a técnica preconizada há 35 anos atrás. Então, era sem desgaste. Então, essa é a técnica que a gente usa até hoje, tá? Sem desgastar os dentes. Então, como é sem desgaste, essa técnica que eu fiz nas minhas filhas, né? Então, vocês imaginem que lá em casa todo mundo tem. Eu até trouxe aqui a família toda de lâmina, para mostrar para vocês. Na verdade, hoje em dia, todo mundo usa, né, a lâmina de porcelana. É uma pena que não tenha fotografado meus dentes antes, né? Ó, o meu irmão usa lâmina, meus sobrinhos usam lâminas, minhas filhas usam lâminas. Né? Meus dentes da frente, principalmente, né? As minhas têm 20 anos, ó. Aqui tem eu sem as lâminas e eu com as lâminas. Meu marido tem, as minhas filhas têm, ó, a Juju, a Queca, o antes e depois da Queca. Deixa eu botar aqui para passar. Peraí, só um pouquinho que eu ainda não sou tão boa quanto meu marido nisso. Ó, aqui as minhas duas filhas de lâmina. A minha mãe de 80 anos tem lâmina. Na verdade, assim, ó, quando os dentes começam a ficar desgastadinhos, é uma forma de deixar a gente mais jovem e como se estivesse colocando uma camadinha de esmalte sobre os dentes, né? Aumenta a resistência do dente também. E, claro, né, vocês vão ter uma ideia, como eu botei nas minhas 3 filhas, tá ali, ó, todos os meus genros, todas as minhas filhas, a minha mãe, toda a família usa lâmina de porcelana porque realmente a gente não gasta os dentes. Vocês imaginem que se eu tivesse que gastar os dentes das minhas filhas, realmente não poderia, né? Tá? Então, hoje em dia, se vocês pensarem, todos os artistas de Hollywood, os artistas da Globo, é só vocês prestarem atenção, né? Eles sempre aparecem com os dentes mais clarinhos, mais branquinhos e mais compridinhos, mais arrumando os defeitozinhos, né? Então, a lâmina ela é bem clarinha, aliás, ela é bem fininha, que é justamente para arrumar. Se o dentinho é um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente ou mais quebradinho, a gente tem como emparelhar o sorriso, né? Essa é a função da lâmina. E quando a gente aprende, né? Porque a primeira vez que tu colocou a lâmina em mim, eu achei que como qualquer idiota, né? Que eu podia morder, ali para frente, podia morder o que eu quisesse, quebrei umas 2 vezes. Hoje em dia já faz 10 anos que eu tô com a mesma. A gente aprende que se o dente quebra, a lâmina também quebra. Na verdade, assim, com a lâmina a gente pode comer tudo, pode fazer tudo. Só não dá para mastigar caroço de azeitona. Dá para fazer tudo que a gente faria com os dentes naturais, né? Então, assim, não é para abrir sachê de ketchup e de mostarda, porque sachê de ketchup e mostarda a gente abre com a unha, arrancar tampa de garrafinha com os dentes, tem cara que fazia isso, acho máximo. Esses dias, uma paciente nossa apareceu com o dente da frente quebrado. Tinha uma lâmina, mas ela apareceu com o dente quebrado, não foi a lâmina, era o dente quebrado. Aí eu, assustada, falei assim, nossa, o que aconteceu? Ela falou assim, lá em casa uma correria, de manhã ela tem 4 filhos. Tu conhece, uma amiga nossa. Uma correria de manhã, eu peguei a caixa de leite de papelão e abri com o dente. Pô, mas abri uma caixa de leite de papelão com os dentes. É uma bela opção, né? Não, coisa de ogro, né? Não dá. Tem que ter uma tesoura na cozinha, tampinha de cozinha a gente abre assim, não é assim, né? Então, essas coisas a gente não faz nem com dente natural, porque quebra o dente natural. Então, aquilo que a gente não faria com o dente natural, a gente não faz com... Não faz com a lâmina. Mas lâmina, as minhas têm 20 anos, nunca quebraram. A do meu marido tem 20, eu acho que quase 25 anos. Eu quebrei a primeira vez, porque a gente perde um pouco, na verdade, assim, existe essa tendência de achar que a gente pode abrir coisa com os dentes, né, que... realmente é coisa de quem não pensa, né? Vai quebrar. E que dali para frente, depois de mexido, vai durar o resto da vida. É como qualquer outro procedimento médico, cirúrgico, quer dizer, se eu operei a mama, nunca mais vai envelhecer, é óbvio que vai envelhecer, né? Vai passar o tempo, vai envelhecer. Operei o rosto, vai envelhecer? Vai. Se eu não cuidar, vai ficar pior? Vai.
fiz um tratamento dentário. Olha, não é pro resto da vida. Não existe resto da vida, né? Se a pessoa cuidar, eu já devo estar com as minhas, eu acho que há mais de 10 anos mais de agora. 10 né? anos. Mas a primeira vez eu quebrei também, né? Então, e não é nem Mas não aí é nem foi maldade. casualidade. O Alexandre, meu marido, que é um ogro, tá 25 anos, nunca quebrou. Ele não costuma comer Não, azeitona. Não, né? Porque ele a não come família adora. azeitona. Exato. Mas ele pega a costela e come assim. O Alexandre não se cuida muito, mas tem 25 anos. E a minha tem 20 também. Acho que eu nunca tive um acidente ainda. Mas não é o fato da pessoa colocar. Mas Ela acontecem vai acidentes achar que assim não de pode caroço de acontecer, tem que azeitona. cuidar, né? Não, acontece caroço de azeitona, caroço de pêssego, mas aconteceria com dente natural. Não acontece nada com a lâmina que não aconteceria com dente natural. Acho que até ajuda a proteger, né? Ela é como A se... pessoa se cuida mais, eu acho. Né? Não, é como eu falei, é uma camadinha mais de esmalte. Na verdade, ele dá uma certa resistência, né? Até porque tu não desgastou o esmalte. Então, o teu dente tá Inteirinho forte, ali. ele tá inteiro. A gente não desgastou nada do esmalte. Então, é uma camada a mais. Não é uma camada a menos. Mas tinha uma época que desgastavam, não desgastavam? Não, Mas não existem pra colocar técnicas. lâmina, né? Não, existem técnicas que desgastam para botar lâmina. Eu aconselho as pessoas a prestarem atenção. Eu não aconselho desgaste, né? Existem técnicas que desgastam até demais. Aí já é uma coroa. Então, assim, se é para colocar lâmina, é como eu falei, a técnica original, a lâmina foi criada há mais de 35 anos por um dentista chamado Charles Pincus, que foi o criador da Sociedade Americana de Odontologia Estética. E ele fazia para os atores para usarem e tirarem depois da... Ela foi criada sem desgaste, ela não foi criada para ser feita com desgaste. Essa foi a criação original da lâmina de porcelana. Mais tarde começaram, aí o Bonocore criou o adesivo de dentina em esmalte, começou a se colar, botar adesivo, e mais tarde alguns dentistas começaram a achar que tinha que desgastar para melhorar a estética. Sinceramente, os meus dentes eu não gostaria que desgastassem, então eu não desgasto o dente de ninguém, exceto assim, ó, um dente por cima do outro que tem que tirar um pouquinho, mas assim, pequenos slices. Como o meu eu não gostaria que desgastasse, e a técnica original não é desgastar, a gente evita o desgaste. Não vou dizer que a gente nunca desgaste. Algumas vezes um pouquinho de desgaste, um slicezinho precisa ser feito? Precisa, mas não é a técnica original. A técnica original é sem desgaste. Se tem que ser coloca a feito. lâmina... Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo, mas é a história, né? Vale a pena ir lá ler a história. A história é essa. Ela foi criada assim e ela é feita sem desgaste. Mas se coloca a lâmina em todos os dentes ou se escolhe alguns dentes para colocar? Depende do caso, né? Tem algumas pessoas que têm, por exemplo, nós já fizemos caso de um dente só, nós já fizemos caso de 2, mas assim, as minhas filhas... Assim, é tanto nos superiores quanto inferiores? Pode ser feito nos superiores e inferiores. Tem pacientes que a gente fez superiores e inferiores. Os meus são só superiores. Lá em casa, todo mundo tem só os superiores. Nós ainda não fizemos. A minha filha do meio, talvez a gente vá fazer os inferiores, porque ela tem os dentes superiores muito mais na frente do que os inferiores, os dentes inferiores separadinhos. Então, provavelmente, o caso dela seja um caso para botar também nas inferiores. Mas, normalmente, os dentes que mais aparecem são os superiores. Existem pessoas que precisam também nas inferiores. Cada caso é um caso, né, Mia? Que nem tu me diz assim, tu faz abdominoplastia e mama em todo mundo? Não. Tem gente que só precisa de mama, tem gente que só precisa de abdominoplastia. Porque São normalmente, casos eu estou diferentes. perguntando que normalmente a gente vê mesmo nos superiores. Nos superiores, né? E uma coisa que é legal falar é que para higienizar é como se fosse um dente também, né? Tu passa o fio dental, tu escova, é igual. Para o paciente não tem diferença nenhuma. E tem que, é aquilo que o Miguel falou, não é porque é lâmina que não vai, tem que cuidar, porque pode ter cárie embaixo, porque isso pode ter, né? Na verdade, assim, no dente, né? No dente, né? Não porque embaixo da entre a lâmina e o dente não dá cárie. Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, porque eu tenho lâmina, não pode aumentar o risco de cárie? Não, isso não. Não, só se tu não cuidar. Aí vai dar cárie entre os dentes ou atrás, como daria. Como daria em qualquer caso. Qualquer isso caso, que eu quis dizer, né? que igual a higienização tem que se manter. E outra coisa que eu acho legal falar é da manutenção, assim, periódica, o polimento da lâmina, que às vezes também as pessoas acham que fazem e não precisa mais cuidar, Não, né? na verdade, né, Cá, a gente podia falar nisso como um todo, né? Todos os dentes, aliás, todos os pacientes, né, Karine? Isso. Todos os pacientes usem dentadura, usem implante, usem lâmina, têm os seus dentes naturais, eles precisam, pelo menos de 1 a 2 vezes por ano, ir ao dentista. Uhum. Até foi bem falado os que usam dentadura, porque a gente tem que olhar a mucosa, tem que limpar a dentadura, porque a dentadura também acumula tártaro e placa bacteriana, se não for bem cuidada, como desgasta, então de tempos em tempos tem que trocar.
Todos os pacientes precisam dessa manutenção periódica em dentista. O ideal seria o quê? A cada 6 meses? Olha, essa determinação assim, de cada 6 meses é porque lá nos Estados Unidos, o plano de saúde paga a cada 6 meses. Então, por isso que lá eles dizem, cada 6 meses vai ao dentista. Mas quem vai determinar de quanto em quanto tempo você deve ao dentista é a periodontista. A gente tem pacientes lá na clínica que vão, às vezes, uma vez por mês, às vezes de 2 em 2, às vezes de 3 em 3, às vezes uma vez por ano. Isso é de acordo com o perfil do paciente, com o problema dele, com todas essas coisas. Eu acho que doença periodontal é tipo uma diabetes, que é completamente dependente assim como a diabetes é dependente do médico, né? O diabético precisa do médico e tá sempre controlando, precisa da insulina. Eu acho que o dente periodontal, o paciente que tem doença periodontal, ela é dependente do periodontista e da escovação. Exatamente. Assim como precisa da insulina, precisa da escovação diária, assim, várias vezes por dia, que nem o diabético precisa da insulina. Eu digo isso para eles, assim como o diabético precisa, assim, de tantas em tantas horas aplicar insulina, vocês precisam escovar de tantas e tantas horas. E são dependentes da periodontista, precisa estar lá no periodontista. Precisa, porque faz muita diferença. Às vezes a gente vê que a gente faz um tratamento periodontal e o paciente sai bem, vem na primeira manutenção, o paciente está bem e daí ele não vem mais por um motivo ou outro. Daí quando ele volta, muito daquilo que a gente, por exemplo, a estabilidade dos tecidos, a falta de inflamação, porque com a doença periodontal, depois a gente vai falar, a gente perde osso ao redor dos dentes, então tem até risco de perder dente. Então às vezes o que estava bem acaba que volta a ter que tratar tudo de novo. Bom, mas esse é assunto para o próximo bloco, se não saia daí que agora nós vamos falar tudo sobre doença periodontal. Até lá. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Olha, a Ana interrompeu o programa justamente dizendo que a gente no terceiro bloco ia falar, que eu acho que uma das coisas mais frequentes que a gente vê, infelizmente, as pessoas acham que é normal, eu tenho pessoas de convívio, eu sei por vocês, né, que a pessoa diz assim, não sei o que acontece, mas eu tô comendo uma banana, tá sangrando a banana, né? Eu molhei uma maçã, tá sangrando a maçã. Isso não é normal, né? Isso já é um sinal de que tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada. Não né? é assim, ó, não é que não é normal, é perigosíssimo. Há 2 meses atrás, eu perdi um amigo muito querido. Ele, há muitos anos, vinha lutando contra câncer e tal, estava super bem.
Ele teve uma gengivite, foi parar na UTI e morreu. Porque a bactéria que tem na gengiva, ela é super violenta. O cara faz mediastinite, né? Foi parar no coração, ele foi para a UTI e morreu. Exatamente. E às vezes é importante as pessoas terem consciência de que... Porque às vezes as pessoas encaram assim a boca um pouquinho separada do resto do organismo. Então, se está sangrando a gengiva ou se inchou um pouquinho, isso é normal, vou deixar. Não, não pode deixar. Tem que procurar e tem que tratar. Nós temos aqui umas fotinhas para ti, tá? Isso. O que a gente vai explicar agora? O que são as doenças periodontais? Que são aquelas doenças que acometem os tecidos de sustentação dos dentes. Que é o osso, a gengiva e o ligamento periodontal. Então, olhando ali naquela foto, o que a gente percebe? O primeiro dente é um dente totalmente saudável, em que a gente tem o osso ao redor de toda a raiz, a gengiva ali seladinha, protegendo tudo que está ao seu redor, e o ligamento periodontal sem inflamação. Falta um pouquinho... Volta. Que corresponde... Aqui, daí, quando a gente passa para a segunda situação, na segunda situação daquele dente, a gente já consegue enxergar a gengiva com um sinal inflamatório. Ela já está mais vermelha, provavelmente ela já está sangrando quando a gente passa fio dental ou às vezes até na escovação. E o terceiro dente... Já tem um espacinho ali, né? E já tem um espacinho. Exatamente, raiz, porque né? a gengiva descola. Ao invés de selar, ela descola. E daí é que começam os maiores problemas. Porque a gente começa a ter acúmulo de placa bacteriana ou tártaro nas raízes dos dentes, que é a situação daquele terceiro dente. Quando a gente tem placa ou tártaro na raiz, a gente começa com um processo infecto-inflamatório, que acaba levando à destruição desse osso, que é o que mantém os dentes firmes e É aquele saudáveis. amarelinho ali, tá vendo? Na raiz, é aquele tártaro que junta ali. Antigamente se chamava isso piorreia. Piorreia. Que os nossos avós, né, pediam todos os dentes por piorreia, né? Antigamente até nem se tratava. Se falava se tinha piorreia, já se extraía os dentes porque não tinha tratamento. Hoje nós temos O que o tratamento. paciente sente nesses casos? O paciente tem alguns que têm dor, outros que dor assim, por exemplo, mais sensibilidade ao passar o fio dental ou mais sensibilidade à escovação. Ao quente ou frio não necessariamente nesse caso da doença. E outros não sentem nada, mas principalmente assim, sangra a gengiva durante a escovação, quando está passando o fio dental ou quando está passando a escova. Olha, o impressionante é a pessoa chegar naquele, por exemplo, no estágio 3 ali, eu já não ia estar aguentando, porque imagina a dor que dá. Olha ali aquele inferior do estágio 3. Isso, o que a gente começa ali, a primeira situação é uma situação saudável, onde a gente vê um periodonto saudável, no segundo a gente tem uma gengivite, que daí já se vê a inflamação na gengiva marginal de todos os dentes. Ali, ó, vai passar fio dental, vai sangrar. Aquele vermelhinho ali, Aquele né? vermelhinho, aquele vermelhinho. Depois... Na terceira, vai morder a banana, vai sair sangue da banana. Exatamente, porque daí a gente já tem muito acúmulo de tártaro, muito acúmulo de placa, a gengiva já está bem descolada. A gente chama de bolsa periodontal. O que são essas bolsas? É um espaço, literalmente um espaço, que fica entre o dente e a gengiva. Então, isso aí tem cada vez mais acúmulo de placa, cada vez mais acúmulo de tártaro. Se a pessoa não trata, é lógico que isso é num tempo suficiente, não é de um dia para o outro, mas pode-se chegar àquele estágio 4. Aquele estágio 4 tem recuperação? Provavelmente não. Não, ali os dentes todos têm mobilidade. Todos mobilidade e daí tem que extrair. Ali tudo tá mole, ali já não tem mais osso, tá vendo? O osso que segurava o dente, por exemplo, naquela foto anterior, ó, tá vendo que o osso segura o dente? Ali naquele estágio 4 já não tem mais aquele osso em volta da raiz. Até o estágio 3 tu consegue recuperar. Consegue. O quarto ali já não tem mais solução. Mas assim, é importante saber que já lá no estágio 3, provavelmente, já vai ter formado bolsa periodontal. O ligamento já desligou. Então, aquela pessoa é muito fácil de ter reincidência de doença periodontal uma atrás da outra. Ali ela já é dependente do periodontista. Exatamente. Até a gente pode mostrar no modelo aqui, que talvez fique bem ilustrativo para as pessoas verem. Aqui, nessa aqui, eu olho... Aqui. Isso. Aqui a gente tem uma situação de gengiva saudável. Quando a gente afasta ela, o que a gente percebe? Que tem osso, vocês conseguem ver aqui, deixa eu pegar só para mostrar. Não tem tártaro, né? Não tem tártaro, tá bem limpinho, e a gente tem osso ao redor de todos os dentes. Quando a gente passa por um estágio de periodontite, de doença periodontal mais avançada, o que a gente consegue ver? Se inicia com um acúmulo pequeno de tártaro, como esses aqui, ó. À medida que o tártaro eu vou tendo uma perda óssea, eu acumulo mais tártaro, não trato cada vez, eu perco mais osso, até que a gente chega num nível que eu posso ter... Ó, mobilidade. Mobilidade e perda do dente. Olha aqui.
Então, é realmente uma situação que vai acontecendo por estágios. Primeiro, tem uma inflamação superficial, que é a gengivite, e essa gengivite pode ou não evoluir para uma situação mais complexa, que é a periodontite. Na periodontite, eu já tenho esse acúmulo de tártaro que a gente enxerga aqui, que é na raiz dentária, e já tenho perda óssea, que é uma perda que a gente considera irreversível. Esse osso a gente não recupera com tratamento simples. Existe hoje, sim, algumas cirurgias já de recuperação, que são as cirurgias regenerativas, que daí é um outro tipo de tratamento, mas já não é um tratamento, não é assim, tu não trata e recupera o osso automaticamente, tu fica com aquela sequela. Às vezes o paciente, doutora, tá tratado, mas ele permanece com retrações, o dente às vezes ele fica de um tamanho maior, porque a gengiva subiu muito. Então essas coisas, nem em todos os casos vai se resolver 100%, às vezes fica com uma sequela. Porque procurou provavelmente tratamento num estágio muito avançado. Quer dizer, quanto antes a gente procura o dentista, mais simples é o tratamento, mais rápido ele é e com menores sequelas. E para quem convive com essa pessoa, não tem mau hálito isso? Nossa, tem mau hálito. Muito mau hálito. Tem um mau hálito bem acentuado. É infeccioso, né? É infeccioso. Até isso é uma das primeiras coisas que os pacientes comentam. Como melhorou o hálito, que eles e o sentem sabor mais da à comida vontade. começa a mudar também. A pessoa começa a sentir melhor o sabor da comida. Tu imagina, tu tem uma infecção constante, tu perde o sabor do alimento. Você está comendo perde comida paladar. com germe junto, né? Mau hálito, o sabor fica ruim de tudo, né? Fica bem alterado. É só pensar, quando tu tá com uma amidalite, a comida não fica com o mesmo sabor. Então, quando tá com uma gengivite, a comida também não tem o mesmo sabor. É porque nesses casos mais avançados, assim, a gente tem supuração na maioria dos sítios, na maioria dos dentes. Quando a gente sonda essas bolsas, esse descolamento da gengiva, tem Fica supuração. Sai poço. Sai poço. Que maravilha, né? Conviver com uma namorada ou um namorado assim, né? Não precisa muito para mim, pode ser a gengivite. A própria gengivite, que é aquele estágio 2, se puder voltar ali, é só a presença de placas, são os dentes mal escovados, ó. Tá? Ali fica sangue em volta, inflama a gengiva. Aquilo ali já é uma situação ruim de mau hálito. E a gurizada hoje, muitas vezes, não tá com os dentes bem escovados e eles vão pra festa, todo mundo beija todo mundo, né? Que também é uma coisa que eu não consigo entender. Talvez eu seja uma pessoa velha. Tu é uma pessoa velha. E eu porque mais eu velho, não consigo entender. Fico pensando, a gurizada hoje não consigo entender. Quando eles começam a falar, fica com não sei quantos, eu não consigo entender. Tem que mandar mostrar a carteirinha do dentista. Pô, na nossa época a gente examinava bem. Não, mas no escuro, como é que tu vai examinar? E o pessoal não beijava. Bebe, entendeu? Infelizmente, tome cuidado, você que ficou com não sei quantos, está se gabando, né? Eventualmente pode estar... E chega no fim, ó, como a Karine mostrou ali no modelo, chega uma situação como essa aqui que está, se puder voltar para nossa imagem. Nossa, que coisa horrível. Isso é uma situação que já não tem tratamento para aquele dente. Quer dizer, aquele dente está solto já, aquele né? dente está solto. Não tem mais osso. Aquele dente Ela não mastiga nada ali, provavelmente. Ali não. Né? E daí dói, dá uma série de problemas. E uma coisa importante de pensar, né, é que cada vez que o coração bate, né? É isso que a gente estava comentando antes, que a boca não é separada do restante do organismo. Então, cada vez que a gente, pela circulação sanguínea, as bactérias que estão presentes na gengiva, que estão presentes na boca, elas são, digamos assim, espalhadas para todos os nossos órgãos. E um dos grandes problemas que a gente tem é quando essa bactéria acaba se alojando no miocárdio, no músculo do coração. É que o pessoal não entende muitas vezes, é que assim, mas como é que vai parar no coração, tá? Toda infecção respiratória alta, né? Isso é uma infecção alta, né? O paciente quando dorme, muitas vezes ele não tem aquele mecanismo de deglutição adequado. Então ele vai fazer pneumonia, porque ele aspira. Que ele vai aspirar, né? Eventualmente de pneumonia para isso aí parar no mediastino, que é onde é a loja do coração, não é infrequente. Mas pode também levar para o cérebro. Para qualquer lugar, né? Porque nós temos aqui uma relaçãozinha aqui, se puder voltar às nossas imagens. O que o pessoal não entende é justamente isso. Eu tenho uma infecção dentro do pé. Pulmão. Como é que vai ocasionar infecção em outro local? Simples, porque o corpo não é separado uma estrutura de outra, né? E pelo transporte sanguíneo mesmo, acaba transportando o germe de um local para o outro. Se o sistema de defesa da pessoa é adequado,
muitas vezes ele consegue combater e manter a nível local. Mas se ele já tem alguma debilidade, já tem alguma insuficiência a nível de combate ou de defesa, né, de imunodepressão, ele vai fazer lesão em tudo que é órgão. Né? Vai ter meningite, vai nefrite, ter pneumonia, exatamente, vai acometer todos os órgãos do corpo. Tem que pensar que o corpo é uma coisa só, né? Sim. O coração leva sangue para tudo que é lado. É difícil a gente imaginar, né, Ana, que assim, eu tô com um problema periodontal, tô com um sangramentozinho, associar isso com uma lesão grave que pode acontecer. Exatamente. Né? Até, além desses outros problemas, a gente também tem que citar o parto prematuro, que também tem associação com a mãe que tem periodontite não tratada, ela tem maior tendência a ter parto prematuro. Então, é até legal, assim, que as gestantes procurem o dentista, porque a gente acha às vezes que as gestantes têm muito medo, né, de ir no dentista ou de fazer anestesia. Hoje a gente já tem os anestésicos adequados, a gente faz os procedimentos adequados, quer dizer, e se manter saudável, estar com a boca saudável, com a gengiva saudável, com os dentes saudáveis, não é só a gengiva, por exemplo, um problema endodôntico, alguma coisa assim, pode acarretar muitos prejuízos ao nenê e não a nossa anestesia ou qualquer coisa assim. Na verdade, seria importante que toda cirurgia que fosse feita, antes de passar por uma cirurgia, passasse por uma revisão odontológica, né? Seria de muita responsabilidade, assim como não se opera ninguém com uma amidalite, não se opera ninguém com uma infecção, não se operasse ninguém com uma periodontite, né? Que é uma infecção mais séria ainda, né? Então, é de muita responsabilidade. Se você vai passar por uma cirurgia, procure o seu dentista, faça uma revisão e tenha certeza que está indo sem infecção, né? Okay, a gente já chegou a comentar isso uma vez, né, Ana, que alguns países europeus ou países de primeiro mundo não tratam pacientes se não tiver um dossiê do dentista dizendo que ele está saudável, né? Que ele não tem problema de canal, que ele não tem nenhum problema de gengiva, nenhuma infecção. Alguns tratamentos, inclusive, eles só começam o tratamento depois que o paciente resolveu o problema dentário. Que é uma coisa lógica, né? Porque no fim tu vai ter um insucesso de um procedimento que tu tá fazendo e a culpa não é tua. Não, eu comentei também que uma paciente minha ela foi fazer revisão antes de uma cirurgia, que ela ia fazer uma cirurgia de fêmur, e a gente viu que tinha um foco num siso, extraímos o siso e ela não precisou fazer prótese de fêmur. Na verdade, ela tinha uma infecção resistente há um ano e era a infecção daqui dentária que alimentava a infecção do fêmur. Então, é importante se cuidar, né? O corpo é uma coisa só, cuidar que não tenha... Às vezes até a sinusite, as pessoas acham que a sinusite às vezes é um problema de canal, é um problema em alguns dos dentes, então a pessoa tem que ter consciência que o corpo humano é um só, que ele está todo integrado e cuidar e se preservar. Como é que se previne doença periodontal? Ótimo, porque a doença periodontal... foi bem legal esse aspecto, porque a doença periodontal, ela precisa ser prevenção, higiene dental. Então fácil, é só escovar os dentes. A pessoa precisa escovar bem. Mas tem que aprender a escovar também, né? Isso. Importantíssimo. E uma outra coisa legal de falar é que não é também todo mundo que vai desenvolver doença periodontal, porque ela é uma doença que tem uma carga grande genética. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não escovo e comigo não acontece nada. Então, às vezes, acho que o outro também pode acontecer a mesma coisa. Não, tudo depende de pessoa para pessoa. Mas a prevenção maior é a escovação. E escovar não é só a escova multicerdas, aquela escova normal que a gente usa. É o uso do fio dental. Se a gente não utiliza o fio dental, a gente está limpando 50% dos nossos dentes, porque a gente está limpando as duas faces livres. E não aquelas faces que ficam entre os dentes, que também acumulam placa bacteriana, que também acumulam tártaro e que precisam ser cuidadas. Sabe, isso foi um grande ganho que eu tive com a colocação das lâminas de porcelana, que meu dente era todo separado, né? Sim. Então eu só escovava, o dentinho todo separadinho, eu tinha diastema, né? Diastema. Uhum. E eu achava que resolvia. Com as lâminas de porcelana, se eu comer alguma coisa, eu entro em crise existencial se eu não tiver um. Então, um restaurante que não tem um fio dental, que eu vou no banheiro, eu vou numa churrascaria. Eu não consigo ficar sem ir no banheiro e hoje em dia eles colocam o fio dental ali, né? O cara entra em desespero. Porque realmente a gente tem noção que se não passar o fio não resolveu, né? Não está cuidando. E outra coisa que é importante frisar é que quem usa implante, a mesma doença que tem, que é a periodontite, existe a implantodontite. E não é
incomum as pessoas perderem os seus implantes por falta de falta de revisão, por falta de A pessoa acha assim, botei um implante, pronto, agora está resolvido, não vou mais perder meu dente. Amolece e cai igual. Exatamente. A mesma doença que dá no dente, dá no implante, né? Essa mesma perda óssea que acontece nos dentes, ela acontece ao redor dos implantes. E ainda ela acontece mais rápido, porque os dentes têm o que a gente chama de ligamento periodontal, que faz uma proteção maior, e os implantes eles são colados diretos no osso. Então, eles estão mais suscetíveis a esse tipo de infecção. Então, a gente quer agradecer a Karine, né, por ter estado conosco de novo. E você que está assistindo, com certeza deve ter ficado alguma dúvida. Você mande as perguntas para nós e com certeza nós vamos trazer com todo o prazer a Karine de volta. É um prazer tê-la aqui, né? Gente bonita, enfeita, inclusive, o programa, né? Obrigada, Karine, por estar conosco aqui hoje, viu? Obrigada. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590.